Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais uma maravilhosa aula de História. Eu sou o professor Magnus. Estou aqui para falar hoje do Renascimento e suas características. Renascimento foi um período da história que começou no final da Idade Média, no século XIV. Né? Começou na Itália, no século XIV, consolidou-se no século XV. Nossa, alergia de outono. Consolidou-se no século XV e espalhou-se por toda a Europa até o século XVII. As pessoas envolvidas nesse período foram muito corajosas. Por quê? Porque eles entraram com uma proposta de homem no centro dos interesses. O homem, o ser humano, no centro dos interesses, em contraposição, ou seja, em contrário, né, ao ideal da Idade Média, ou seja, Idade Média era o teocentrismo, Deus no centro das intenções. Então, vejam só vocês, a Idade Média era Deus, era a igreja no topo da pirâmide, da sociedade piramidal. E aí vem essas pessoas corajosas e diziam o seguinte: não, no momento agora, esse movimento cultural, o homem vai ser o centro das atenções. Então nós temos lá as 4 tartarugas ninjas, né, para a gente lembrar quais são os principais exponentes do Renascimento. Você lembra das 4 tartarugas ninja, que são Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello. Esses 4, tem muitos outros, né? Mas esses são os que a gente vai focar aqui para dizer o seguinte, que o Renascimento, a palavra Renascimento, ela tem em si uma pista do que é tudo isso. Então, renascimento é renascer os ideais greco-romanos, os ideais da Antiguidade Clássica. Que são a Antiguidade Clássica? A Antiguidade Clássica eram os ideais greco-romanos. Aí você fala assim, professor, eu continuo não entendendo nada, tá? E aí eu te falo, calma, fica tranquilo. O que o ideal greco-romano pensava? Eles pensavam num equilíbrio entre corpo e mente. Então, assim, por isso que eles eram filósofos, eles falavam sobre política, né? Pensavam sobre o amor, sobre religião, eles pensavam sobre tudo, os grandes pensadores. E praticavam exercícios. Então, os ideais greco-romanos são, presta atenção nisso, que lá na frente da nossa atividade vai ter uma pergunta que fala sobre isso. Os ideais greco-romanos são ao equilíbrio entre corpo e mente, certo? Aí você vê lá, né, naquelas pinturas, na nossa atividade tem lá as pinturas, então você tem lá aquela pintura maravilhosa que Deus chama a criação do homem, né? Então tem lá Deus numa nuvem, que, como você pode ver, ela representa um cérebro, né? Naquela época as pessoas acho que nem se ligaram que aquilo era um cérebro, mas o pintor já sabia que aquele formato onde Deus está, aquilo lá é um cérebro perfeitinho, reparem lá. E ele está criando o homem, ou seja, ele está ali com o dedo dele, e o Adão, representado na figura, está dando o dedo para Deus também. Então vocês vão ver lá, os ideais greco-romanos. O Adão, saradão, né? Enxutaço, com barriga tanquinho, com as medidas perfeitas, né? Medidas perfeitas, essa eu já estou falando, do homem vitruviano, né? Que o Da Vinci, ele mostra lá, é um homem nu, dentro de um círculo, e ele tem lá as medidas perfeitas, as proporções perfeitas. Lembrando que essas proporções não eram respeitadas durante a Idade Média. Então, quando você coloca lá a Santa Ceia, né? Opa, cadê? Tá aqui. Quando você compara as duas duas imagens que eu vou colocar nos nossos anexos também. Uma Santa Ceia
típica da Idade Média, todos os apóstolos estão juntos, né? Como se fosse uma foto de time de futebol, todo mundo na mesma perspectiva. Parece que a qualquer momento eles vão cair da imagem, né? Já nessa Santa Ceia que vocês vão verificar também, ela tem uma perspectiva, ela tem um fundo, ela parece um negócio 3D. Ela é feita no afresco e lá embaixo, lá em cima nos anexos, vocês conseguem ver essa imagem que eu vou juntar para vocês também. Quanto a ideais greco-romanos, vocês podem muito bem analisá-los lá no Davi, né? Davi do Michelangelo, que é uma estátua feita com um homem com as medidas perfeitas. Não medidas perfeitas porque ele é bonito, nada disso. Medidas perfeitas pelo fato da perspectiva, das proporções serem respeitadas. Então você vê lá, né? Outro dia eu estava conversando com os alunos e eles falaram assim: professor, Davi é aquela foto do homem pelado que, né, pequenininho. E eu falei, exatamente. E essa parte da anatomia também é representação dos ideais greco-romanos. Vocês reparem lá na foto do Davi que ele não tem pelo em todo o seu corpo. Ele tem um pouco de pelos na sua região genital. E aí fala assim, professor, mas um cara daquele tamanho, né? Como que faz, né? Fala assim, como que pode, né? A proporção lá, a genitália dele é pequenininha, disseram os alunos. E aí eu digo, de novo, né? A genitália pequena nos reflete aqui ao equilíbrio. A genitália grande, os pelos, representariam um lado animal do ser humano. E como a gente disse, é o seguinte, é o humanismo, é o equilíbrio entre corpo e mente. É por isso que o Davi aparece lá em suas proporções, né, perfeitas. Tudo bem? Maravilha. Queria comparar com uma outra imagem de um outro homem vitruviano que é feito pelo criador dos Simpsons. Esse homem vitruviano, embora o Homer apareça numa perspectiva adequada, né, com o tamanho de sua cabeça, tamanho de seus braços, tamanho de seu tronco, ele não faz parte dos ideais, né, greco-romanos. Por quê? Porque não há equilíbrio, justamente a falta, aí nessa imagem, justamente a falta de equilíbrio entre corpo e mente, perdão. O corpo e mente, no ideal renascentista de renascer aquilo que era vivo lá no período clássico, é renascer justamente isso, o equilíbrio entre corpo e mente. Tudo bem? Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado desses comentários que eu fiz. Eu estou à sua disposição. Me escrevam. Se você tiver dúvida, você pode me escrever no meu e-mail prof, de professor, né? prof.magnustomazini com th, @gmail.com. Tudo bem? Prof. Magnus Tomazini, esse Tomazini é com th, @gmail.com. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão aí no meu canal. Se inscrevam, dá um joinha e vamos chegar em 1 milhão de visualizações. Beijo para vocês.